Graças a Deus. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por gentileza, aproveitando que estão todos de pé, vamos fazer leitura de um texto que está na primeira epístola universal de João. Primeira epístola universal de João. Nós vamos ler no capítulo 2. Epístola de João, primeira. Nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 24. O santo texto que servirá de base para a revelação do Espírito ao nosso coração. Está escrito: quanto a vós outros, aquilo que ouvistes desde o princípio, permaneça em vós. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Quanto a vós outros, por favor, em alto e bom som, repita após mim, dizendo: o que ouvistes. Com mais ânimo, diga: o que ouvistes. Desde o princípio. Desde o princípio. Permaneça em vós. O que ouvistes desde o princípio. Permaneça em vós. Amém? Muito obrigado. Assente-se por gentileza. Eu quero glorificar a Deus pela bênção, pela dádiva de estar convosco nesta oportunidade, a fim de juntos celebrarmos ao Senhor, oferecendo a Ele os nossos cânticos, a nossa consciente e sincera adoração, e para também compartilharmos uma porção da sua bendita palavra. Este é um presente que Ele, o Senhor, nos dá em tempos de dificuldade, e por esta razão o nosso coração se alegra e a nossa alma se enche de gratidão. A minha oração é para que em Cristo o Senhor continue vos abençoando. O Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando cada moço, cada moça que aqui tem esforçado-se para servi-lo com fidelidade. Que Deus lhes fortaleça a fé, lhes enriqueça de graça e lhes preserve como lâmpadas acesas neste mundo de trevas. Deus abençoe. Eu quero especialmente cumprimentar aqui o nobre pastor presidente desta igreja, também presidente da Cimademigo e membro da nossa magna CGADB, pastor Neemias Araújo. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho, que Deus lhe abençoe. O senhor tem sido uma referência em todo o nosso Brasil, e eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua família e ministério, em nome de Jesus. Esta semana, na sexta-feira, eu estive conversando com o nosso presidente da convenção lá do Rio Grande do Sul, pastor Geraldino, e ele pediu que eu transmitisse um abraço ao senhor. Amém? Deus abençoe de maneira especial também ao nobre pastor Ribeiro, que é um amigo que nós temos aqui nessa casa. Deus lhe abençoe a sua casa, o seu ministério também, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe o querido pastor Marcelo Maia e o pastor Elias Araújo, que
que são os diretores do Desperta Jovem e que tão gentilmente estão nos recebendo aqui, nos tratando com o maior carinho e respeitabilidade. Deus abençoe. Muito obrigado. De coração, estou honrado e imensamente feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Queridos, eu preciso também mencionar aqui e glorificar a Deus pela vida de um casal de amigos muito queridos que estão me recebendo em sua casa neste final de semana, que é o presbítero Júnior Lino e a sua esposa, a irmã Ana Flávia. Obrigado. Sem palavras para agradecê-lo. Eles estão me tratando com muita excelência. A irmã Ana preparou um café hoje melhor do que café de hotel. Pensa num café chique, né? Deus abençoe a irmã Ana, Deus abençoe o Júnior, Deus lhes preserve, Deus também lhes enriqueça de graça poderosamente. Amém, irmãos? Louvar a Deus por reencontrar e rever aqui o meu grande amigo Tiago Paz. Que bênção lhe ouvir, que bênção estar com você, que Deus continue te fazendo próspero, frutífero, para a glória do seu nome. Deus abençoe o Tiago, que está acompanhado do seu pai, o querido irmão Augusto, né? Está lá o Augusto, cadê o Augusto? Está lá. Deus abençoe o Augusto, que é um servo de Deus, uma pessoa muito querida, um homem de Deus muito simples. Que Deus abençoe esta família para a glória do seu nome. Queridos, tendo dito isto, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no meu coração. E eu gostaria de saber quantos dentre os que vieram aqui, vieram com disposição para ouvir uma mensagem de Deus. Quem veio disposto a ouvir, por favor? Se você está disposto a ouvir, Deus está disposto a falar. E Ele vai falar conosco pela sua palavra. Eu prometo ser ao máximo sucinto e objetivo na expressão desta mensagem, contanto que você esteja atento para ouvir, e ouvindo você possa entender, e entendendo você possa receber o que de Deus está reservado para você. São 3 passos bem simples: ouvir, entender e receber. Antes, eu devo dizer ainda aos irmãos que daqui a pouco mais, ao término do culto, eu vou ter à disposição daqueles que desejarem alguns materiais. São algumas Bíblias que eu trouxe ali, Bíblias muito bonitas, com capas decorativas. Você pode, ao término do culto, nos procurar e nós estaremos à disposição dos irmãos, apresentando e oferecendo o nosso material. Amém? Nós lemos um texto que está registrado em uma das mais importantes e significativa dentre as epístolas que, de maneira inspirada, foram escritas e que estão registradas no Novo Testamento, a saber, a primeira carta universal do grande apóstolo João. Esta carta é importante e significativa porque está cheia de características únicas, está cheia de peculiaridades que lhe tornam distinta e especial diante das demais. E para compreendermos de maneira plena e completa a mensagem, a revelação que o apóstolo do amor deseja aqui transmitir ao coração, mas também à mente dos irmãos, é preciso considerarmos, é preciso levarmos em consideração alguns fatores fundamentais desta carta. O primeiro fator que deve ser considerado para o entendimento pleno
da mensagem e da revelação que aqui está diz respeito à data em que a epístola foi compilada. E a história e a tradição nos informam que a escritura desta carta ocorreu provavelmente entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. E por que isto é importante? Isto é importante porque nos leva ao segundo fator para o qual devemos atentar, a fim de entendermos bem, a fim de absorvermos completamente a palavra, a pregação, a mensagem, a revelação de João aqui. E é que muitos cristãos daquela época eram cristãos de segunda ou até de terceira geração. O primeiro fator que deve ser levado em consideração para o entendimento desta carta é a sua data, escrita provavelmente entre os anos 90 e 100 depois de Cristo. O segundo fator diz respeito ao fato de que diante disto revela-se a realidade de que muitos cristãos nestes dias, nos dias para os quais o apóstolo endereçou as palavras inspiradas que aqui estão, eram cristãos de segunda e até de terceira geração. E o que isso significa? Significa que a emoção dos primeiros tempos já havia passado, pelo menos para alguns. Os primeiros anos do cristianismo se caracterizaram, foram marcados, ficaram registrados na história como dias de glória, dias de brilho, dias nos quais os irmãos, apesar da pobreza, apesar das dificuldades, apesar das intensas perseguições, tinham alegria de viver. Mas, ultimamente, o cristianismo se tornara apenas uma questão de hábitos. A terceira coisa que deve ser considerada, o terceiro fator que deve ser levado em conta para o entendimento desta epístola diz respeito às consequências que esta perda de empolgação, que esta emoção passada dos primeiros anos acabou gerando. Uma das primeiras consequências disso foi que haviam membros que passaram a considerar incômodas e efêmeras algumas normas de conduta que eram exigidas pelo cristianismo. De maneira resumida, como eles não estavam mais emocionados, empolgados, como viviam os irmãos dos primeiros dias da igreja, da primeira fase, da primeira etapa da igreja, eles não queriam mais ser chamados, serem considerados dentro da sociedade em que viviam como santos. Santos no sentido do termo em que é usado no Novo Testamento. A palavra santo no Novo Testamento é traduzida, tem como fonte a expressão ágios, que literalmente significa diferente. Sempre houve uma diferença entre o cristão e o mundo, mas ao perderem o entusiasmo
que existia nos primeiros dias da igreja, ser diferente do mundo e separado do sistema mundano, estava se tornando algo muito pesado e penoso para estes irmãos. O quarto fator que nós devemos considerar, o quarto fator que deve ser levado em conta para o entendimento pleno desta epístola e da sua mensagem, diz respeito a que nesta epístola não existem assinalados sinais, evidências de que a igreja estivesse sofrendo algum tipo de perseguição. Não existem evidências nesta epístola de que a igreja para a qual ela foi escrita estivesse sofrendo com as perseguições. Ao lermos esta carta, fica muito claro, fica muito evidente que a ameaça enfrentada pela igreja agora não era mais a violência externa gerada, exercida pelo governo que anteriormente já havia matado, aprisionado, esfolado muitos irmãos. O perigo que a igreja enfrentava agora era o perigo da sedução. Antes a perseguição, mas agora a sedução. Antes uma ameaça externa, agora uma ameaça que insurgia de dentro, uma ameaça interna. A perseguição era exercida pelo governo, mas a sedução era gerada, era propiciada, principalmente pelos falsos mestres e pregadores que disseminavam suas ideologias e filosofias, minando fundamentos que sustentavam a fé daqueles crentes, minando pilares de sustento da fé daqueles irmãos, de maneira que muitos deles, depois de ouvirem estes falsos pregadores e mestres, passavam a questionar-se sobre coisas de suma importância para a permanência e a perseverança na jornada e na caminhada de fé no Senhor Jesus Cristo. E é justamente por isso que nesta epístola João, cheio do Espírito Santo, faz um inspirado e amoroso apelo para que a igreja retroceda. Sim, é justamente levando em consideração todas estas coisas que aqui, cheio do Espírito Santo, João faz um inspirado e amoroso apelo para que a igreja retroceda em alguns aspectos, a fim de não sofrerem a terrível e eminente consequência da condenação eterna. E o método empregado por João aqui, para fazer este chamado, para fazer esta convocação à igreja, se dá através do uso, através da utilização de algumas expressões que são utilizadas por ele repetidamente.
sendo uma delas. E a principal, a expressão princípio. Sim, João está aqui fazendo um chamado à igreja para que ela atente à sua realidade e, levando em consideração a sua realidade, retroceda em alguns aspectos. E como João faz esse chamado? João faz esse chamado se utilizando de algumas expressões que ao longo da carta vão sendo repetidas, ao longo da carta vão sendo utilizadas como estalos, como teclas de ativação. E uma destas, e a principal, sem dúvidas, é a expressão princípio. A palavra princípio. E quem está me ouvindo bem, por favor, diga amém. A palavra princípio aparece aqui nesta carta cerca de 9 vezes. Sim, a epístola não é muito longa. A epístola não é de um conteúdo exaustivo, extenso. Ela tem apenas 5 capítulos. E dentro destes 5 capítulos, a palavra princípio aparece pelo menos 9 vezes. Mas no capítulo 2, o capítulo no qual nós fizemos menção em leitura do texto base deste sermão, a palavra princípio é mencionada 6 vezes. Das 9 vezes em que ela aparece em toda a carta, 6 vezes ela está aqui no capítulo de número 2. A nossa propensão ao nos debruçarmos sobre um texto como este é a de procurarmos em expressões importantes algum significado muito grandioso, algum significado envolto de algo que seja extraordinário. E por mais que eu tentasse, por mais que eu procurasse, por mais que eu tenha lido até mesmo alguns textos originais, eu me deparei com uma verdade. A palavra princípio aqui no capítulo 2 e em toda a carta é utilizada em seu sentido mais simples. João não quis usar esta expressão para se referir a algo muito extraordinário, algo muito grandioso. Não, ele repetiu esta expressão e a utilizou como uma tecla de ativação na memória dos crentes em seu sentido mais simples, em seu sentido mais simplório, seja no capítulo 1, ou seja no capítulo 5, seja no capítulo 2, ou seja no capítulo 3, a palavra princípio aqui significa apenas, remete apenas a início, apenas a começo. Quando João fala de princípio, ele está falando de início. Quando João fala de princípio, ele está falando de começo. Portanto, o apóstolo está diante da igreja, chamando a atenção dela para alguma coisa que ela tinha, que havia no seio dela no começo, no início, mas que agora estava se perdendo, agora estava se dissolvendo, agora estava desvanecendo e precisava com urgência ser
recuperado. É como se João se colocasse no meio de uma estrada movimentada, cujo fim é um abismo sem fundo, é um abismo sem fim. Nesta estrada em direção ao abismo vem a igreja em alta velocidade, e João está se pondo no meio da estrada, gesticulando, acenando com as mãos e gritando: ei, por favor, voltem, retrocedam, vão de novo ao início, ao começo, ao princípio. João está apelando. João não é um saudosista, não. João está inspirado pelo Espírito de Deus. João está apelando para a memória da igreja. Lembrem-se de como vocês eram no começo de tudo. Lembrem-se de como vocês eram no princípio de tudo. Lembrem-se dos valores que haviam entre nós. Lembrem-se dos valores que realmente importavam entre nós. João está se referindo a isto, coisas que haviam no começo e no princípio da igreja, mas que estavam se perdendo, estavam desvanecendo, estavam se acabando. Mas o que seriam estas coisas? Que coisas são estas? Que valores são estes que haviam no início, que haviam no princípio, mas que agora não haviam mais? Agora estavam praticamente como inexistentes. A primeira coisa que João quer trazer de volta, que João quer recuperar, restaurar na igreja como um valor fundamental, diz respeito àquilo que eles ouviram. Lembram-se do início do texto que lemos? João diz assim: quanto a vós, que aquilo que vocês ouviram desde o princípio, o que vocês ouviram no início. João está chamando a atenção para isto. Lembrem-se do que vocês ouviram no início. Lembrem-se do que vocês ouviram no começo. Lembrem-se do que vocês ouviram no ponto de partida. A mensagem do início, a mensagem do princípio. Sim, haviam nos dias de João inúmeros sábios, inúmeros doutores. A ciência se multiplicou conforme a igreja foi crescendo. O número dos sábios foi se multiplicando, e estes sábios, em sua sabedoria se envolvendo, em sua maioria acabaram se perdendo, gerando filosofias completamente loucas, gerando ideologias que estavam em completa contrariedade à pura e essencial mensagem do Evangelho. Mas, como os tempos haviam mudado, estes discursos filosóficos acabaram ocupando o lugar da antiga mensagem, da mensagem que se ouvia lá no ponto de partida, da mensagem que se ouvia lá no começo de tudo. E João está observando este layout espiritual da igreja do seu tempo, e está incomodado, e está dizendo: não está certo, nós precisamos recuperar alguns valores. A primeira coisa que nós precisamos recuperar é aquilo que ouvíamos no início, a mensagem do princípio. E eu lhes pergunto com muito respeito, qual era a mensagem que se pregava no início? Qual era a mensagem que se pregava no princípio? A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, com a descida, a efusão do Espírito Santo sobre os irmãos, lá dentro do cenáculo, quando
a casa ficou cheia de um som, como que de um vento impetuoso e veemente. Houve línguas de fogo, houve línguas estranhas, labaredas de fogo que pousaram sobre a cabeça dos irmãos. Pedro, cheio do Espírito Santo, revestido com este fogo, levantou-se diante da multidão que imaginava que eles estavam todos embriagados para pregar uma mensagem. Que mensagem foi esta? Em que se baseava este sermão de Pedro? Ora, se você for observar o texto de Atos 2, você vai perceber uma coisa: a primeira mensagem de Pedro, no dia da inauguração da igreja, estava baseada na cruz de Cristo. Pedro, cheio do Espírito, olhou para a multidão de judeus e disse: aquele Jesus a quem vocês crucificaram, oh glória, aquele Jesus a quem vocês crucificaram. A mensagem de Pedro estava baseada na cruz. Depois, no capítulo 7, qual era a mensagem pregada por Estevão, preso diante do sinédrio, cheio de sacerdotes que lhe acusavam? A mensagem era a mesma. Estevão pregou sobre a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo sempre procurou deixar muito claro qual era a sua preferida mensagem, qual era a sua cotidiana mensagem. Você lembra o que ele disse aos irmãos lá da cidade de Corinto, quando escreveu a sua primeira carta a eles? Lá no capítulo 2, havia uma dissensão na igreja, e parece que eu vejo refletido como que em um espelho a nossa realidade, comparada à realidade da igreja daqueles dias. Uns diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Pedro. Outros diziam: eu sou de Apolo. Os sábios se multiplicaram, as ideologias são muitas, as linhas teológicas são muitas. Um diz: eu sou de Armínio. Outro diz: eu sou de Calvino. Outro diz: eu sou cessacionista. Outro diz: eu ainda creio nos dons do Espírito Santo. Um diz: a igreja passa pela tribulação. O outro diz: não, a igreja não passa pela tribulação. É uma reflexão da realidade. Mas para esta igreja dividida por filosofias, Paulo escreveu na sua primeira carta, lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 1: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui em sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque a nada me propus pregar entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Manassés, o que isso significa? Significa que Paulo, no culto da segunda, pregava a cruz de Cristo. No culto da terça, pregava a cruz de Cristo. No culto da quarta, pregava a cruz de Cristo. No culto da quinta, pregava a cruz de Cristo. No culto da sexta, pregava a cruz de Cristo. No culto de sábado, pregava a cruz de Cristo. E no domingo, Paulo pregava a cruz de Cristo. Por quê? Porque não há outra mensagem maior, não há outra mensagem mais poderosa do que a mensagem da cruz de Cristo. Eu vim com uma responsabilidade espiritual nesta noite de domingo, dizer aos irmãos que nós vivemos em dias estranhos. Nunca se ouviram tantos pregadores como se ouve hoje. Nunca se viu tanta filosofia, tanta ideologia, tanta heresia, tanta besteira baseada em interpretação bíblica sendo disseminada nos púlpitos, nos congressos, como nós ouvimos hoje. Porém, sob a autoridade do Espírito que emana desta palavra, eu venho fazer um desafio a esta igreja: voltemos à mensagem do princípio, voltemos à mensagem do início, a mensagem
mensagem da cruz. Por favor, me ajude dizendo para esse crente que está à sua direita: Jesus está nos convidando a pregar a cruz de novo. Diga para o irmão que está à esquerda: Jesus está nos convidando hoje a voltarmos à mensagem da cruz. Me parece que os nossos pregadores, em sua maioria, querem impressionar com palavras bonitas, falando aquilo que ninguém nunca viu, falando aquilo que ninguém nunca ouviu, e a mensagem da cruz tornou-se inconveniente, a mensagem da cruz tornou-se desnecessária, a mensagem da cruz tornou-se ultrapassada. Mas eu venho dizer que não existe mensagem mais poderosa do que esta: a mensagem da cruz de Cristo. A mensagem da cruz de Cristo não é uma mensagem que massageia o meu ego, é uma mensagem que me quebra. Não é uma mensagem que diz que eu sou o máximo, é uma mensagem que mostra a minha realidade imunda e pecadora. É uma mensagem que revela um Deus amoroso, que nos amou tanto, que foi capaz de dar o próprio Filho para morrer, para pagar pelos nossos pecados, a fim de que pudéssemos alcançar a vida eterna. A mensagem da cruz é a mensagem mais poderosa que existe. Alguém diz: eu gosto de ouvir uma mensagem de vitória. Pois bem, a mensagem da cruz é uma mensagem de vitória, pois na cruz Jesus venceu, na cruz Jesus venceu, na cruz Jesus venceu, na cruz Jesus venceu. Venceu o quê? Anota aí: na cruz Jesus venceu o pecado, na cruz Jesus venceu o mundo, na cruz Jesus venceu o diabo, na cruz Jesus venceu a morte. A cruz é uma mensagem de vitória. Alguém diz: eu gosto de ouvir uma mensagem de avivamento. Gosta? Pois é, a mensagem da cruz é uma mensagem de avivamento. A mensagem da cruz é uma mensagem pentecostal. Vou lhe mostrar: se não houvesse cruz, Jesus não haveria morrido. Se Jesus não houvesse morrido, Ele não haveria ressuscitado. Se Ele não houvesse ressuscitado, Ele não haveria ascendido aos céus. Se Ele não houvesse ascendido aos céus, Ele não haveria rogado ao Pai para enviar o Consolador. Se Ele não pedisse ao Pai, não haveria dia de Pentecostes, não haveria derramamento do Espírito. A cruz é a porta aberta para o derramamento do Espírito. Quem pode levantar sua mão para dar glória a Deus pela mensagem da cruz? A cruz, oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. A cruz, a maior de todas as mensagens, a cruz, a melhor de todas as mensagens. Ame a palavra da cruz. Eu acho engraçado que a gente canta o 291 da harpa, mas a gente não quer mais ouvir sobre a cruz. A gente canta o 291 da harpa, mas a gente não quer que alguém leia sobre a cruz. A gente quer outra palavra melhor, a gente quer outra palavra que nos anime mais, a gente quer outra palavra que nos faça saltar da cadeira. Se a palavra da cruz não te faz saltar da cadeira, se a palavra da cruz não te dá motivos para dar glória a Deus, você está no lugar errado. A sua fé precisa ser revista, a sua fé precisa ser reconsiderada. Nós estamos aqui, nós chegamos aqui pelo que aconteceu na cruz, na cruz, na cruz, na cruz. Anda calabaia. Quem ama esta mensagem,
Quem ama esta mensagem, incomode pelo menos 3 irmãos aí e diga assim: eu amo a mensagem da cruz. Diga: eu amo, oh glória, eu amo a mensagem da cruz, eu amo a mensagem. Me desculpem os coaches da fé, me desculpem os treinadores da fé, eu amo a palavra da cruz, da cruz. Enquanto eu prego a cruz, Jesus está salvando alguém. Enquanto eu prego a cruz, Jesus está libertando alguém. Enquanto eu prego a cruz, Jesus está curando alguém. Enquanto eu prego a cruz, o mundo espiritual está sendo abalado, porque há poder na mensagem da cruz. Oramai, tacancho macanda laba halaba, urimicanda laba calabashuri micanda laba haya, urimicanda calabashora bacalaba camada, etacachumicando limi robecatu bigevidawa, eplicote que picante que me narrasse, atumicanda labashora becalaba haya, atumicanda de sopa. Ai, 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 meu Deus. Pegue na mão de quem está ao seu lado direito, pegue na mão de quem está ao seu lado esquerdo. Eu estou sentindo o poder da palavra da cruz. Eu estou sentindo, o diabo pensou que ia nos atrapalhar hoje. O diabo pensou que ia nos estragar hoje. O diabo pensou que ia nos travar hoje. Mas o sangue vertido na cruz tem poder, tem poder. Levante as mãos, levante as mãos. Eu vou lhe dar 3 minutos para abrir essa boca e soltar o glória a Deus, e soltar o aleluia. Porque voltemos à palavra da cruz. Não sabe o que pregar? Pregue a cruz. Não sabe que texto ler? Leia sobre a cruz. Não sabe o que cantar? Cante a cruz. Traz de volta a mensagem da cruz. Eu cresci na Assembleia de Deus lá em Porto Alegre, pastor Neemias. Eu lembro de um irmão que tinha na nossa igreja, um evangelista. Ele está lá até hoje, na mesma igreja. Eu era um menino, ele naquela época já era um itinerante, 100% analfabeto, até hoje. Ele só tinha uma mensagem, uma. Oh, glória a Deus. Ele só tinha uma palavra. Todo culto que ele pregava era o mesmo texto. Ele dizia assim: os irmãos já sabem o que eu vou pregar. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Aleluia. Aleluia. Era suficiente para Jesus batizar com o Espírito Santo. Era suficiente para Jesus curar cegos. Era suficiente para Jesus fazer milagres. Porque há poder nesta mensagem. A mensagem na cruz. João quer trazer de volta. Mas não é só isso. João quer trazer de volta o culto do princípio. Ele diz assim: o que vocês ouviram desde o princípio. Mas
ele diz também o que vocês conheceram desde o princípio. Conhecimento aqui também é relacionamento. Conhecimento também aqui é contato espiritual. João também está falando aqui de culto. João está olhando para os cultos, está dizendo: gente, eu estou achando esquisito esses cultos da gente ultimamente. Eu estou achando estranho esses cultos da gente ultimamente. Ei, lembrem-se do que vocês conheceram no princípio. Saudade daquele culto dirigido pelo Espírito Santo. Saudade daquele culto caseiro que acontecia lá na casa da minha avó, a irmã Genesi. Saudade desse culto, porque enquanto alguém cantava o hino da harpa, ao lado do sofazinho velho da minha avó, alguém, um vizinho que eu via, começava a chorar. Batia na porta de lata da casinha da minha avó e dizia: eu estou ouvindo vocês cantarem, eu estou sentindo alguma coisa aqui dentro. Eu estou desviado, eu quero voltar para Jesus. Me desculpem os mais liberais, mas eu sou da Assembleia de Deus, a maior instituição pentecostal do planeta Terra. Eu ainda gosto de culto onde canta hino da harpa. Eu ainda gosto de culto onde se prega a Bíblia. Eu ainda gosto de culto onde o crente dá glória a Deus. Eu ainda gosto de culto onde o crente dá aleluia. Desculpe os mais liberais, mas eu não preciso de igreja pintada de preto para adorar. Eu gosto de adorar com a alma. Levante as mãos, Samamai. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Com as mãos erguidas, ore, 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 ore. Ore, ore. Diga: restaura o nosso culto. Restaura o nosso culto. Restaura o nosso culto. Nós queremos te adorar com paixão de novo. Nós queremos ser dirigidos por ti de novo. Nosso problema é que a gente sistematizou o culto. Nosso problema é que a gente mecanizou o culto. Nosso problema é que a gente robotizou o culto. Está faltando paixão, está faltando coração, está faltando desespero, está faltando fome, está faltando sede, está faltando mas a mesa está posta aqui hoje. E quem tiver fome come mais. Quem tiver mais desespero se alimenta mais. Quem for mais apaixonado pega uma porção maior. Será que tem alguém para fazer um culto apaixonado hoje? Será que tem alguém? A comunhão do princípio. A mensagem do princípio. Sabe o que mais João quer trazer de volta? O poder do princípio. Porque a igreja do princípio era poderosa. A igreja do princípio era poderosa.
A igreja do princípio era uma igreja de crentes, em sua maioria simples, indoutos, não é? Simples, indoutos, mas cheios de poder. O doente entrava doente e saía curado, porque havia poder, havia poder. O endemoniado entrava endemoniado, saía liberto, porque havia poder. Haviam sinais, ó glória. Eu vim debaixo de uma autoridade divina nesta noite, para declarar que o poder da igreja será restaurado. Eu vim para declarar: o poder da igreja será reavivado no nosso tempo. O poder da igreja será reavivado no nosso tempo. O poder da igreja será reavivado nesta geração. Eu tenho dito uma coisa, tenho repetido e vou dizer aqui hoje: muita gente tem dito que a nossa geração é a mais fria. Muita gente tem dito que a nossa geração é a geração dos escândalos, que a nossa geração é uma geração que não conhece poder, é uma geração que não ouve a voz de Deus. Mas eu vim para dizer, e que o inferno inteiro ouça esta palavra: não, a nossa geração viverá o maior avivamento de todos os tempos. A nossa geração viverá o maior avivamento de todos. Levante a mão, porque Deus vai te dar poder hoje. Levante as mãos, porque Deus vai te dar poder. Poder, Ambacai, poder, poder. Deus vai te usar na faculdade, haverá poder em ti. Deus vai te usar no teu trabalho, haverá poder em ti. Deus vai te usar nas praças, haverá poder em ti. Deus vai te usar dentro do templo, porque haverá poder em ti. Haverá poder. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba poder. Quem é vaso, quem é vaso, quem é vaso, levante as mãos, abra a boca para receber poder. Agora, agora, agora. Jesus, onde houver um coração aberto, onde houver um vaso desembocado, enche ele de poder, enche ele de poder. Agora, agora. Poder, 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 poder. Poder, poder. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Seja renovado agora. Fale em línguas estranhas agora. Receba dons de profetizar agora. Receba dons do céu agora. Receba a virtude do céu. Poder. Fique de pé, fique de pé. Poder, 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 aleluia, aleluia. Pastor Marcelo, eu profetizo: essa geração de jovens será cheia de poder. Esses moços serão poderosos em Deus, essas moças serão poderosas. Você recebe esta palavra? Meu Deus, eu estou sentindo algo muito forte aqui. Ai, 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 ai. Eu estou sentindo que uma onda da presença do Espírito vai passar por aqui. Meu Deus. Nakandurimi-rai. Você crê nisso? Você sente isso? Aleluia. Aleluia. Isso é para quem crê. Se você crê, quebre o protocolo um pouquinho aí. Vire de frente para esse crente que está do seu lado. Assim como eu estou fazendo aqui com meu amigo, pastor Elias. Faça isso, vire de frente, de frente. Fique de frente, estenda as tuas mãos sobre essa pessoa aí agora. Alamai.
Meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Com as mãos estendidas sobre essa pessoa, feche os seus olhos. Eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, você vai orar. Você vai orar por esse crente, vai dizer assim: Jesus, eu creio nesta palavra. E eu quero te pedir que o meu irmão, nesta noite, seja cheio de poder. Eu quero te pedir que a minha amiga agora receba poder. Eu quero te pedir que o meu amigo agora receba poder. Eu quero ver ele cheio de poder hoje. Eu creio no projeto que o Senhor tem com a nossa geração. Por isso nos enche de poder. Eu vou contar, se prepare. Uma onda da presença do Espírito vai passar por aqui agora. Eu conto 1. Nós somos a geração do maior avivamento de todos os tempos. 2. Nós não abandonamos nossas raízes. 2,5. Os céus estão abertos sobre a nossa cabeça e nós não seremos mais os mesmos. 3. Abra a boca e ora. Ora até encher. Até encher. Até encher de poder. De poder. De poder. De poder. De poder. De poder. Eu quero de poder. Agora. 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 Olha ali. Olha poder. 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 Recebe. Recebe. Enche. 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 Agora. Agora. Aqui. No vocal. Jesus. Enche. Enche. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Batiza, Jesus. Batiza agora. Batiza agora. Batiza agora, Jesus. Agora. Agora pega. Pega. Pega fogo. Pega fogo. Pega fogo. Dá lugar. Dá lugar. Dá lugar. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Nós teremos uma geração de obreiros cheios de poder. Nós teremos uma geração de obreiros cheios de poder, de pregadores cheios de poder, de pregadoras cheias de poder. Receba poder.